Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis a respeito de tratamento da dor. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a verdade que ninguém te fala a respeito de dor crônica. E para falar sobre um conteúdo sensível como esse, eu preciso explicar para você que todas as informações que você vir aqui, que você ouvir aqui, tem um conflito de interesse muito claro. Porque o meu interesse é te vender um tratamento baseado em evidências científicas e te vender um curso baseado em evidências científicas. Esses dois serviços e produtos são o meu modelo de negócio. Então, tudo que eu te falar aqui, de fato, tem um viés para te atrair a comprar um serviço ou comprar um produto de mim. Declarado o meu conflito de interesse, eu preciso salientar que, antes de tentar vender algo a você, eu preciso te explicar como a dor no seu corpo funciona. Antes de te vender qualquer curso, eu preciso te explicar por que as nossas intervenções funcionam ou não para os casos de dor crônica. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa entender que quando sua dor passou de 3 meses, o lugar que dói não é mais responsável pela amplificação nem pela perpetuação da dor. E isso parece um contrassenso, porque se está doendo meu ombro, o problema está no ombro, obviamente. Se está doendo minha coluna, o problema está na coluna, obviamente. Meu joelho, o problema está no joelho, obviamente. E isso só funciona dessa maneira se você tiver tido um trauma local. Caiu em cima do ombro, caiu, bateu a coluna, caiu, bateu o joelho, teve um entorse no joelho, entorse no tornozelo. Aí o lugar que está doendo é o responsável pela dor, porque você teve um trauma. Mas em casos de dor crônica, existe um mau funcionamento do nosso sistema de alerta. E o que é o nosso sistema de alerta? O nosso sistema de alerta nada mais é do que a dor. Um alarme para te mostrar que tem algo errado com você. Então hoje eu estava tendo uma conversa com um paciente que está aí na 7ª sessão em 6 meses de acompanhamento. 7 sessões em 6 meses de acompanhamento. Ele falta uma sessão e eu só vou ver ele daqui a 45 dias. Perfeito. E é um dos pacientes que mais assimilaram o processo terapêutico aqui, que mais entenderam como funciona a dor, como funcionam os tratamentos para a dor. Por quê? Sua dor é sensação, emoção e pensamento. Não é só o que você sente, é o que você pensa a respeito do que você sente. É a emoção que você sente a respeito do que você sente. Parece muito filosófico, né? Mas eu vou te dar um exemplo bem claro. Hoje eu atendi um paciente que ele tem dor lombar há 2 meses e essa dor começou a tomar perna e ele não está conseguindo andar. E é um paciente idoso que apresenta até algumas dificuldades de discernimento a respeito do trato com as pessoas. E tá tudo bem, tá, pessoal? A dor gera uma sensação de desespero, de desesperança, de frustração, de incapacidade. E as palavras do paciente foram: eu tô preocupado porque eu prefiro morrer a ficar incapacitado. Olha só como é forte essa declaração. Eu preciso morrer do que ficar incapacitado. Prefiro, né? Gente, existem níveis de incapacidade, níveis de impedimento de execução das tarefas do dia a dia, como dobrar para escovar o dente, vestir uma cueca, vestir uma calcinha, calçar um sapato, vestir uma calça, vestir uma camisa, sentar no vaso sanitário, lavar o prato na pia, estender a roupa no varal. Existem níveis de incapacidade. Correr, malhar, pedalar, nadar, dirigir. E quando o paciente tem uma dor e vem com todas essas emoções tão fortes, ele tem uma resposta de medo. E aí é muito difícil a gente lidar com isso, porque a ansiedade é uma resposta de medo associada a uma projeção catastrófica de futuro. Então, exemplo, eu não quero voltar a depender de meu filho, eu não quero voltar a depender de minha esposa, de meus sobrinhos, eu não quero
ser impedido de carregar meu neto no colo, eu não estou conseguindo fazer sexo, doutor, nem isso eu estou conseguindo porque eu não tenho energia, eu estou com desânimo, estou completamente desanimado com essa dor. Só que aí, pessoal, a gente tem que entender que a relação entre dor, sensação e emoção, entre dor, pensamento e emoção, ela não é linear, ela é multidirecional, multidimensional. Por quê? O paciente sempre acha que está triste por causa da dor, que está depressivo por causa da dor, que está ansioso por causa da dor. Mas, na verdade, antes da dor se instalar, ele já tinha algum padrão de ansiedade, algum padrão de depressão, algum padrão de irritabilidade, algum padrão de raiva, algum padrão de mágoa. E todas essas emoções geram pensamentos que alteram a forma como a gente se mexe. Quando a gente muda a forma de mexer, eu quero te dar um exemplo do seu ato de caminhar agora. Você está caminhando e quando o seu pé, olha só, você está caminhando, o seu pé bate com o calcanhar no chão, você tem um contato inicial. Você acomoda o pé no chão, você tem a resposta à carga. Você tira o outro pé do chão para dar o passo, você tem o apoio médio. Quando você tira o calcanhar do chão, fica só na ponta do pé, você tem o apoio terminal, a fase de propulsão para seguir dando passo. E quando você tem uma dor lombar que irradia para a perna, essas fases da marcha são aceleradas, porque intuitivamente a dor gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma emoção, que gera um comportamento de proteção. E essa proteção faz com que ele tire a carga do pé o mais rápido possível para acelerar o passo, para não sobrecarregar. Só que essas ideias mecânicas de sobrecarga são baseadas em análise de softwares computadorizados, não em organismos complexos como o ser humano, que tem músculos, tendões, articulações para fazer a absorção do choque no caminhar, na corrida, no pedalar, enfim, nas atividades de impacto. E quando eu transmito para o meu paciente uma informação de um software de computador, eu não reproduzo a realidade. Então, a gente tem diferenças no tratamento da dor, quando ele é científico e quando ele é empírico. Quando ele é empírico, o médico, o fisioterapeuta, o educador físico, ele vai te colocar medo, ele vai aumentar a sua ansiedade, ele vai te ensinar a se proteger mais para se mexer. E você vai continuar com a musculatura tensa. Quando a gente compara pacientes com dor versus pacientes sem dor, o nível de atividade muscular já é alto em pacientes com dor. Pacientes sem dor têm um nível de atividade muscular baixo. Isso quer dizer que é ruim? Não. Eles estão sem dor porque o nível de atividade muscular dele é baixo. E quando eu ensino um paciente com dor a se proteger, a fortalecer o core, a fazer pilates, a fortalecer o abdômen, a contrair o abdômen antes de fazer tudo, eu crio um robozinho e aumento a tensão muscular e a ativação muscular. Consequentemente, eu perpetuo a dor da maioria dos pacientes, não todos, mas da maioria dos pacientes. Então, esses pacientes que têm dor crônica, eles precisam relaxar a musculatura. Só que não adianta fazer ventosa, liberação miofascial, massagem, porque você depende de alguém para ter esse relaxamento. E esse relaxamento, ele não é duradouro. Quando eu falo que eles precisam relaxar, eu estou falando a respeito de um auto-relaxamento, de uma auto-inibição. Essa auto-inibição se trata de um profissional da saúde ensinar a estratégia que vai promover o relaxamento. Por exemplo, se você estiver diante de um psicólogo e ele te ensinar o relaxamento progressivo de Jacob ou qualquer técnica de relaxamento progressivo, ele vai te ensinar uma estratégia comportamental e de pensamento que você vai sentir cada parte do seu corpo relaxando. Ele vai te ensinar mindfulness, estratégias de atenção plena, de meditação. E você vai sentir o relaxamento com estratégias comportamentais e de pensamento. Quando você está diante de um fisioterapeuta, ele vai te educar para te ensinar um movimento para você relaxar a musculatura alvo que precisa ser relaxada. Quando você está diante de um médico,
ele vai te educar sobre a doença que você tem, para que você tenha o máximo de autonomia possível e não dependa dele nem dos remédios que ele passar. O bom médico vai te dar o remédio, te dizer por quanto tempo você precisa usar e o que você tem que fazer paralelo ao uso do remédio para desmamar o remédio desde o início da sua prescrição. Quando o paciente chega aqui, ele já sabe o tempo de tratamento, ele já sabe quando eu pretendo dar alta a ele. Eu falo da alta do tratamento desde o primeiro contato com o paciente. Eu deixo a ideia para o paciente de que ele não depende de mim e que eu vou ensinar o que ele precisa fazer para isso. O profissional que trabalha cientificamente, ele não amedronta, ele te encoraja, entende? Então vamos lá. O que o paciente me perguntou foi: Caio, eu tô há 5 meses sem dor. O que é que eu posso fazer para não ter a crise de novo? E eu falei para ele: olha, você precisa fazer exercício 4 vezes por semana, regularmente. Você precisa dormir bem. Você precisa controlar o estresse através de regulação emocional. Toda emoção tem sua função. Se você está ansioso, se você está com raiva, se você está irritado, se você está preocupado, toda emoção tem sua função. Apesar de você perceber emoções negativas, aquelas emoções negativas, elas têm uma função na sua vida de te alertar sobre algo. Só que essas emoções negativas, mais uma vez, geram pensamentos que alteram seu comportamento e seu estado fisiológico basal, a forma como você se comporta. Quando você assume que isso acontece, você fala abertamente para o seu paciente, você fala livremente para o seu paciente. Então vamos lá. Você precisa controlar higiene do sono, controle do estresse, atividade física, exercício físico 4 vezes por semana, hidratação e alimentação balanceada. 5 fatores modificáveis, controláveis de estilo de vida que vão minimizar o risco de você ter uma nova crise. Vai zerar o risco? Não. O que a literatura mostra é que você tem 53% de chance de diminuir o risco de uma recidiva. 53%. É o melhor que a gente pode fazer por você. Isso quer dizer que se você tem 6 crises no ano, você vai passar a ter 3, vai passar a ter 2, você vai passar a ter 1, você vai viver melhor, você vai ter mais qualidade de vida. Mas a gente não pode dizer para você que você nunca mais vai ter isso. E aí, resolve mesmo? Não sei. 88% dos pacientes resolve mesmo. 12% dos pacientes, mesmo com tratamento, precisam de alguma intervenção cirúrgica, alguma intervenção de bloqueio. Então, aí ele falou para mim: olha, Caio, entendi perfeitamente. Eu tenho um colega que está com um problema parecido com o meu, mas ele já teve indicação cirúrgica. Por que que os médicos decidem logo por fazer a cirurgia? E eu falo para ele: ó, o médico ele quer te ajudar. E o que ele sabe fazer é te diagnosticar, te tratar com remédio, procedimentos invasivos e cirurgia. Tá errado? Não tá errado, pessoal. Existe a necessidade disso em muitos casos. Só que em muitos casos existe uma ordem a ser seguida. Por exemplo, pesquisadores e especialistas se reúnem para fazer consensos internacionais sobre qual a melhor abordagem no tratamento da dor. Esses pesquisadores fazem guidelines, linhas guias para tratamento e recomendação de tratamento para dores crônicas. Então, por exemplo, se você tem dor na coluna, você tem o guideline americano, você tem o guideline holandês, você tem o guideline britânico. Todos eles são feitos por médicos, fisioterapeutas, psicólogos, profissionais da saúde no geral, visando o custo-efetividade do seu tratamento. Seu tratamento tem que custar o mais barato possível e ser o mais efetivo possível. Faz sentido? Pronto. Então existe uma linha de recomendação. O que é o tratamento conservador para uma dor na coluna, não importa a sua idade. O tratamento conservador é: não teve trauma, queda ou acidente, não tem febre junto com a dor, não tem incontinência urinária ou fecal, não tem perda de peso sem motivo, você não tem alterações nos reflexos, você não tem tensão neural adversa, você não perdeu a sensibilidade nas pernas ou nas genitais, você não perdeu a força para andar na ponta do pé nem para ficar no calcanhar.
você tem mínimo sinal de gravidade. O tratamento conservador vai começar com analgésico simples. Analgésico simples não funcionou, você tem a linha com anti-inflamatórios não esteroidais. Não funcionou, você tem a linha com opioides, tá? Percebeu que o tipo de dor pode ser neuropática ou nociplástica, você tem a linha com antidepressivos. Percebeu que o tipo de dor está associada a alterações emocionais, alterações de saúde mental, alterações psiquiátricas, como, por exemplo, vontade de morrer, ideação suicida. Psiquiatra emergencial para esse paciente, porque ele precisa ser medicado com medicações que atuam na recaptação de serotonina, de todos os neurotransmissores para estabilizar o humor do paciente, para que o paciente tenha qualidade de vida, menor ideação suicida e aproveite o boom dessas medicações para fazer o tratamento do problema e não a remediação do problema. Então, alguns pacientes com dor, por exemplo, eu já atendi uma paciente essa semana, que ela falou que ela ia morrer por causa da dor, porque ela não estava aguentando a dor na coluna. E eu digo para você o seguinte, não existe na literatura científica nada que fale para você que a dor na coluna vai te matar. Não existe um caso, não existe um relato de alguém que morreu por dor nas costas. Dor nas costas, até então, não mata. Só que o quanto você sabe, o quanto você aprende sobre dor, determina a sua preocupação, a sua ansiedade, o seu medo e a sua incapacidade relacionada ao problema. Se você entende que o curso natural da sua dor é oscilatório, você está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 12ª semana de tratamento, durante o tratamento inteiro, você teve picos e vales e oscilações como se fosse um eletrocardiograma. E toda vez que você estiver no pico, você vai achar que foi um exercício que aconteceu, você vai achar que foi uma postura ruim, que foi alguma coisa errada que você fez, uma posição que você dormiu, uma posição que você sentou. E nada disso tem relação com a dor. Nada disso tem relação com a dor. Então, por exemplo, voltando aos guidelines, testou todas essas linhas medicamentosas e nada funcionou? Isso aqui não tem ordem, tá, pessoal? Entre medicação, fisioterapia e cirurgia, não tem ordem. As coisas podem acontecer simultaneamente, tá? Você tem um tratamento conservador com fisioterapia. Só que não é aquela fisioterapia analgésica que muito ortopedista e fisioterapeuta costuma passar, que é aquela fisioterapia de choquinho, calorzinho, alongamento, agulhinha, micro-ondas, ondas curtas, até forno de Beer, laser. Gente, eletrotermofototerapia não trata dor crônica. Dor crônica é uma alteração do sistema nervoso central. Nada que você fizer local no lugar que dói vai ter efetividade. Nada, absolutamente nada. Infelizmente, poucos profissionais têm esse conhecimento. Cerca de 5, 7, vai lá, 10% dos profissionais têm acesso a conhecimentos científicos que te mostram essas informações. Então aquele cara sai da faculdade, seja ele médico, fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, achando que ele sabe tratar alguma coisa, mas ele aprende ao longo da carreira que ele não sabia nada quando ele saiu da faculdade. Eu brinco que a faculdade mais nos deforma do que nos forma. É bom ter o diploma? É bom. É importante. Mas a faculdade não prepara o médico, o fisioterapeuta, nem o psicólogo para o mercado. Não prepara. Então, você tentou a fisioterapia analgésica, não funcionou? Cara, você precisa fazer a fisioterapia musculoesquelética, que é uma fisioterapia baseada em evidências científicas. Tratamento da dor baseado em evidências científicas, em coisas que já foram comprovadas de que se funciona. Mesmo assim não funcionou, você tem uma estratégia de ir para um anestesista. E o anestesista vai julgar necessário medicação, tipos de bloqueio, para você não operar. Só que aí o paciente, ele acha que ele tem que fazer uma coisa de cada vez. E olha só, muitas vezes o paciente precisa do bloqueio e da fisioterapia ao mesmo tempo.
muitas vezes o paciente precisa da fisioterapia e da psicologia ao mesmo tempo. Porque o paciente carrega crenças enraizadas a respeito da dor dele que geram muita preocupação, muita ansiedade, sensação de desespero, ideação suicida, como eu falei, por causa do sofrimento causado pela dor. Então, é necessário que um psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, ele esteja acompanhando esse paciente para dar estratégias de regulação emocional para ele lidar cada vez melhor com o seu problema, para que ele tenha autoeficácia. Foi uma das conversas que eu tive com o paciente hoje. Você sabe o que determina quem se recupera de quem não se recupera? A autoeficácia no enfrentamento da dor. Você sabe o que determina o cara que piora, que catastrofiza, que hipersensibiliza, que amplifica a dor? O que determina é a catastrofização, a hipervigilância, o medo exacerbado do movimento, a preocupação excessiva, o transtorno de ansiedade generalizada. Sabe o que determina um paciente que cronifica a dor? O cara tá com as contas no pescoço na empresa dele. O cara só tem caixa para pagar mais um mês dos seus funcionários. Ele está desesperado, ansioso. E ele acha que o exercício que a gente passou, a medicação que o médico passou, não fizeram efeito ou até pioraram ele, porque foram a única coisa que eles fizeram. Só que eles não param para analisar o contexto de vida dele, como é que tá. E eles não param para lembrar que a gente fala lá na avaliação que o curso natural do seu problema é um eletrocardiograma, tem picos e vales, a dor sobe e desce. E durante o tratamento, vocês vão ter recaídas. Não quer dizer que o tratamento não está funcionando. É natural as recaídas. As recaídas são naturais e esperadas. Se você tivesse sentado assistindo a Netflix, você teria uma recaída paradinho, quietinho em repouso. Então, se o paciente falhou em todas essas medicações, todos esses tipos de tratamentos conservadores e o bloqueio, você tem uma possibilidade de fazer um neuroestimulador medular que funciona para alguns casos. Então, geralmente médicos da dor, anestesistas, têm capacitação para fazer esse tipo de procedimento. Você tem possibilidades com eletroestimulação transcraniana, tem. Você tem possibilidades, inúmeras possibilidades antes de tentar uma cirurgia. E por que eu estou falando de tudo isso aqui para você, antes de você tentar uma cirurgia? Porque existem estudos de síndrome de falha cirúrgica que mostram que 46% dos pacientes que operam para dor crônica na coluna continuam com dor. Praticamente um paciente cada 2 operados. Então, para você tomar uma decisão de cirurgia, você precisa falhar no tratamento conservador, para que a cirurgia seja bem indicada. E pessoal, veja bem, eu quero terminar esse vídeo sobre dor crônica para fazer vocês entenderem uma coisa. Nós, profissionais de saúde, nós somos seres humanos como vocês. Nós temos uma vida fora do nosso trabalho. Nós temos o papel de prestar a melhor assistência disponível para vocês enquanto vocês estiverem aqui no consultório. Nós não temos um canal de comunicação para quando você sai daqui da consulta e no outro dia você tem uma dúvida, você ligar para a gente esclarecer essa dúvida para você. Porque quando você tentar falar com a gente vai estar atendendo uma outra pessoa, a gente vai estar dando aula, a gente vai estar fazendo nossos afazeres familiares, nossos afazeres conjugais, nossos afazeres da vida. A gente não tem como parar tudo que a gente está fazendo para fazer uma ligação para vocês ou atender uma ligação de vocês, interrompendo o fluxo do nosso dia a dia para esclarecer uma coisa que já foi esclarecida em consulta, que já foi explicada por mensagem no seu WhatsApp, que que o médico já parou para te mandar um áudio te explicando, porque você quer ou precisa falar com a gente. Todas as dúvidas devem ser esclarecidas na consulta. É por isso que a gente explica para você que não precisa se desesperar quando a dor agudizar,
Porque a dor agudiza sem você fazer nada. Fazendo exercício ou não, tomando remédio ou não, a dor agudiza. Porque a dor crônica, ela está no cérebro. Não quer dizer que é coisa da sua cabeça. Mas o exercício não consegue agravar o cérebro, a não ser que você esteja detectando ameaça. Você acha que o exercício é ruim, a não ser que você esteja extremamente estressado, ansiosa, com vários problemas na sua vida, passando por um divórcio, passando por um luto, sobrecarregado no trabalho, principalmente sobrecarga no ambiente de trabalho é um dos maiores fatores de risco para dor. Se você trabalha num setor com 3 pessoas e uma coloca atestado e você se sente sobrecarregado, como é que você está no fim do dia? Se o colega do seu setor tira férias e você assume a função dele junto com a sua função, como é que você fica no mês que seu colega parou férias? Você já parou para pensar? Porque tudo isso modifica a forma como você entende a vida, o processo da vida, a dor, inclusive. E existem alterações estruturais no cérebro de pacientes com dor, alterações na massa cinzenta, alterações na massa branca, alterações na ínsula, no córtex cingulado, no sistema somatosensorial, na amígdala, principal responsável pela detecção de ameaça circunstancial de vida. Essas alterações estruturais no cérebro enraizam e engavetam a sua experiência de dor. Cara, é muito difícil falar isso para vocês, porque às vezes existem pessoas que distratam nossa recepção, são mal educados, fazem grosserias, xingam, porque acham que a gente tem que atender o paciente extra, porque teve um que falou, mas ele é Deus, que ele é inacessível, não fala com ninguém? Só para você ter ideia, na última semana eu atendi domingo uma emergência. Domingo eu atendi uma emergência. Isso é uma rotina? Não. É o segundo domingo em 9 anos que eu atendo. Segundo domingo. Foi uma situação emergencial, eu precisei vir para o consultório para fazer outra coisa e surgiu um paciente na emergência, a gente já estava aqui, a gente atendeu. E a gente não tinha nenhum compromisso familiar. Então, não é que a gente não queira te atender, é porque a gente não consegue abraçar o mundo. Se eu estou dizendo para você que a gente atende de 10 às 20 e de 20 às 22h30 a gente dá aula, a gente tem conteúdo para gravar para o curso, para os alunos, e que antes das 10 a gente está cuidando dos nossos afazeres de vida, a gente não tem como encaixar você como extra. Muitos pacientes que têm dor, eles se desesperam e acabam distratando as pessoas que mais podem ajudá-lo. E eu tenho um trabalho muito grande com minha psicóloga de inteligência emocional para lidar com esses tipos de adversidades, porque há 4, 5 anos atrás, o paciente que nos distratava na recepção, nossa secretária, ou nos distratava aqui em consultório, a gente simplesmente não atendia, escolhia não atender, devolvia o dinheiro mesmo. A gente entendia que eram pessoas que não valiam a pena de a gente se estressar ou somatizar para tentar ajudar alguém que está nos distratando. Só que hoje, depois de muito estudo de neurociência, a gente entende as alterações emocionais que a dor pode causar, o desespero, a frustração e até mesmo a irracionalidade no trato com as pessoas. Então, eu estou gravando esse vídeo para te explicar como a dor funciona e para te fazer entender que quem mais quer te ajudar é a gente, mas que na sua frente também tem um ser humano com suas emoções, com seus problemas, com seus afazeres, que infelizmente não pode parar para abraçar todos e dar atenção a todos. Agora, eu garanto a você que eu vou te dar 200% da minha atenção quando você estiver aqui, na minha frente, dentro do consultório. Eu vou te explicar de 30 mil formas diferentes a mesma coisa, quantas vezes você achar que é necessário para que você comece a entender o processo da dor. Porque se a dor não fizer sentido na sua vida, se você não entender porque a dor está ali, você não vai ter adesão ao tratamento.
Se eu não expor você gradativamente aos movimentos que você não está conseguindo fazer, você não vai modificar a sua experiência de dor. Se eu não te der sugestões e recomendações de mudanças pontuais no seu estilo de vida, em fatores que você tem controle, você não vai conseguir melhorar. Mas para eu fazer isso, eu tenho que estar com a mente descansada. Eu não posso atender mais gente do que eu posso. É por isso que eu treino profissionais para atender vocês a domicílio. Que imagine, a gente atende 10 pacientes no dia, 50 pacientes na semana, 200 pacientes no mês, não necessariamente pessoas diferentes, tá? E a gente não, vou assumir 3 domiciliares aqui, vou assumir um extra 10 horas da noite. Não tem nada não, sair do consultório meia-noite. Eu já trabalhei assim no início da graduação, no início quando eu me graduei, no início da carreira profissional, eu já trabalhei assim. O primeiro consultório que eu aluguei para atender, eu chegava 9 da manhã e saía meia-noite. Quanto mais paciente tivesse, eu estava atendendo. Cobrava um preço bem baratinho, a população em massa vinha para o tratamento. Eu engordei, perdi minha saúde, virei fumante, pesava 126 quilos, parecia um pato, um pinguim andando, não tinha qualidade de vida, tinha insônia, só vivia estressado, altamente irritado. Então hoje, para prestar um serviço de excelência para você, eu preciso me cuidar primeiro. Me cuidar primeiro quer dizer que eu tenho uma rotina de terapia, eu tenho uma rotina espiritual, eu tenho uma rotina de atividade física, eu tenho uma rotina dentro de casa, eu tenho um papel como filho, eu tenho um papel como noivo, eu tenho um papel como profissional. E eu sei que eu não vou agradar a todos. E se eu não agradar você, tá tudo bem. Você pode procurar um outro profissional. Agora o que você não pode fazer é destratar a nossa recepção ou nos destratar. Eu entendo o seu sofrimento e eu tô aqui para te ajudar. Tá bom? Um grande abraço. Movimento é vida.